Beleza? Então, hoje, dia 22/10, iniciamos, como sempre, né, fazendo a correção da aula anterior, né? No dia 15/10, nós tivemos essa matéria aí, finalizando, né, a nossa parte de linguagem de máquina. Então, nós tivemos a parte da linguagem, conhecendo os bits, né, a linguagem da própria máquina, e também um estudo sobre o conhecimento do sistema de medidas, né, de armazenamento, que aí cabe a nós sabermos, né, as capacidades dos discos, né, tamanho de nossos trabalhos, arquivos, né, e vamos fazer essa correção hoje desse formulário em cima deste assunto, e depois terminar um pedacinho, né, que ficou faltando do nosso slide da última aula, para a gente dar continuidade aí. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aí o formulário e vamos começar com uma pergunta básica, né, sobre o assunto que temos tratado ultimamente, né? Qual que é a diferença entre o bit e o byte, né? Qual que é a diferença básica que nós temos entre o bit e o byte, né? Aí o Jefferson já também respondeu aqui, ó, um byte é uma sequência de 8 bits, né? Exatamente. Então, isso aí já é uma diferença, né? A gente pode levantar outras diferenças aí, tá? Vocês podem colocar no chat aí, ou no microfone, levantar outras diferenças para nós aí, mas uma delas é essa, né? Uma das principais é porque o byte, né? Ele só existe com um conjunto de 8 bits, né? Então, o byte, ele depende de um conjunto de 8 bits para formar um byte, né? Isso aí é a primeira uma informação importante. Ok? O que mais que nós podemos colocar aí, além disso, né? Por exemplo, uma letra A, ela precisa de um conjunto de 8 bits para formar essa letra A, né? Essa letra A, ela é chamada de caractere, né? E esse caractere tem o quê? 1 byte. E esse 1 byte precisa de 8 códigos de 0 e 1, combinações, né? 8 bits, para formar esse caractere, né? Essa letra A. Beleza? Ok? Então, o que mais podemos destacar aí é que o bit, gente, o bit ele é uma linguagem que a máquina usa, né? É um tipo de linguagem que ela usa para interpretar tudo aquilo que nós enviamos, né, de entrada para a máquina, né? Solicitamos de instrução, solicitamos para ser processado, né, para trazer uma resposta para a gente. Então, o bit é um código, né, que a máquina utiliza para ela interpretar, né, realizar a interpretação de tudo aquilo que nós enviamos para ela, né? Então, utiliza o bit praticamente para se comunicar com a gente, né, para interpretar aquilo que nós estamos tentando dizer para a máquina, certo? É o bit, né? Já o byte, não. O byte é um sistema de medidas, né? É um sistema de medidas que convertendo o bit em informações, aí são informações que a gente reconhece. É a máquina devolvendo para a gente aquilo que a gente espera, né? Devolvendo o quê? As informações, né? Então, a máquina, ela, através dos bits, ela faz conjunto de 8 bits, transformando esses conjuntos de 8 bits em letras, em números, em símbolos, tudo aquilo que a gente reconhece, né? E nos dá em forma do quê? Em forma de byte, que aí são informações que a gente reconhece, tá? Então seria isso. O bit praticamente é o código, a maneira com que a máquina interpreta, né? Do jeito que ela se comunica entre ela, né? Os componentes internos, né? Os dispositivos, através do bit 0 e 1.
né? E através desse mesmo bit, com conjuntos de 8 bits, ela consegue fazer uma interpretação e uma conversão, trazendo as informações para a gente. E essas informações a gente armazena elas o quê? Armazena elas em bytes, né? Então é um sistema de medida, o byte. E aí, através do byte, né, nós aprendemos a trabalhar com valores maiores, né? Aí vai mudando os nomes, né? Que o byte, quando ultrapassa a casa dos 1000, passa a se chamar kilobyte. Ultrapassa a casa do milhão, aí é o megabyte, né? A casa do bilhão, aí é o gigabyte, e o trilhão, que é o terabyte. E aí nós paramos por aí. Foi o que nós estudamos, né? Bastante na aula passada. E a gente tem que saber destacar bem, né? Entre o bit e o byte, né? Tem uma correlação entre eles, né? Justamente igual eu falei. O bit é o conjunto de bits, né? Especificamente 8. Esse conjunto forma cada caractere que a gente reconhece, né? Forma um número, forma uma letra, forma um símbolo, forma todos os caracteres que para o ser humano é identificável. Então, o bits é o código da máquina, né? A linguagem da máquina. E o byte são as informações, né? São o quê? É a linguagem da máquina transformada em informações. Aí nós identificamos como byte e essas outras que eu falei agora há pouco aí. Beleza? É bom a gente saber bem diferenciar isso aí, uma da outra. Tá? Então, essa aula aqui fica como uma grande revisão para a gente aí também nesse assunto, né? Bom que está gravando, né? E aí gravado a gente pode depois assistir novamente, né? Pode relembrar. E estamos aí, né? As informações para a gente, à vontade aí. Questão número 2. Alguém quer fazer mais algum comentário na questão número 1? Acrescentar alguma coisa a mais? Beleza? Ficou bem esclarecido aí? Sim. Beleza, então. Deixa eu só aumentar o meu microfone aqui, que eu acho que ele está um pouco baixo. Só um minutinho, gente. Agora ficou bom. Beleza. Questão número 2. Marque abaixo a unidade de disco com maior capacidade de armazenamento. Aí nós temos o 740 kilobytes, temos o disco de 10 terabytes, temos o disco de 250 gigabytes e temos o disco de 500 megabytes. Eu tenho uma resposta aqui de 10 terabytes seria o maior. Todo mundo concorda com isso? Isso. Certo? Mas o 10 é o menor de todos ainda, não? O número 10 aí não é o menor número? E aí, o que vocês têm a me dizer? É o menor, mas é terabyte, né? Do terabyte seria a casa Exatamente, é trilhões, exatamente, 10 trilhões de trilhões. bytes. Isso aí. Isso. Então, aí o que manda aí, no caso aí, são as siglas das unidades de medida, né? Então, nós temos o terabyte aí como a maior, trilhões, na casa dos trilhões. Então, 10 trilhões de informações, né, de bytes. Isso aí. Depois nós temos o segundo maior aí, vai ser... Tá até invertido os números, né, para fazer uma pegadinha mesmo. Nós temos o segundo lugar aí, ó, 250 gigabytes, né, que seria em torno de 250 bilhões, né, de informações. Tá? Depois nós teríamos o 500. Estão me ouvindo aí? Deu uma picada aqui minha internet aqui. Tá de boa aí? Aí nós temos então o 500 megabytes, né? Em torno de 500 milhões de informações, de bytes. E por último, né, o que seria o menor, 740 kilobytes. Em torno de 740 mil
bytes, né? Então, a resposta certa mesmo é o 10. 10 terabytes, 10 trilhões de bytes, né? 10 trilhões de caracteres. Então, vamos lá. Dando continuidade, questão número 3 agora. Bom, na questão número 3, pede para vocês calcular e descrever em bytes o tamanho dos seguintes arquivos. Então, nós temos uma foto com 979 kilobytes. Temos uma tabela de preço com 7,80 megabytes. E temos a instalação de um software, né, de um programa, de 128 gigabytes. Aí nós vamos converter para descobrir quantos bytes, né, exatamente tem cada uma desses dados aí, né? Uma foto, uma tabela de preço e uma instalação de um software. Ok? Então, nós vamos pegar uma calculadora, né? E relembrar aquela conversão, né? Então, a princípio, eu tenho 979 kilobytes. Eu estou na casa do kilobytes. Para mim chegar no bytes, quantas casas eu tenho que voltar? Vocês lembram? Para mim chegar no kilobyte, uma só. Exatamente. Então, basta eu fazer o quê? Multiplicar por quanto mesmo? 1024. Multiplicar por 1024. Só uma vez, né? Porque eu já estou no kilobytes. Aí eu vou, para mim voltar no bytes, eu multiplico só uma vez por 1024. E o resultado exato que nós vamos ter vai ser esse aqui, ó. 1.002.496 kilobytes. Isso. Aí vem aquele negócio, né? Ué, mas a casa do milhão não é no megabyte? Não é bem ao pé da letra, tá, gente? Não é bem na risca, né? Então, isso daqui tá bem no início do milhão. Ele ainda está na casa do kilobytes ainda, tá? Então, a gente tem uma pequena exceção aí, tá? Aí, a partir de 1.048.000, se eu não me engano, que aí passa para o megabytes. Beleza? Então, é só uma rara exceção aí. Agora, temos a tabela de preço. A tabela de preço é 7,80 megabytes. Aí vamos lembrar agora quantas casas eu tenho que voltar aí, hein? Do megabytes para o bytes. Vocês lembram? É duas, não? Duas. Aí nós pegamos então lá o 7,80, multiplicamos por 1024. 1024, duas vezes. Isso, aí ele cai para casa do kilobyte. Aí a gente multiplica mais uma vez. Aí sim nós chegamos na casa do bytes, né? E o resultado vai ser 8 milhões 178 mil. ponto 892. Isso. 892. E pode parar por aí, porque esse vírgula 8 final aí Não é nada. Então nós temos. Opa! Estou colocando errado aí, né, gente? Ninguém me corrigiu aí. Na verdade é byte. Isso aí, ó. E por último, agora a instalação, né? Essa instalação aí vai ser tremenda aí, né? Não sei se vai dar para usar na calculadora aí, acho que não vai dar não. Mas nós temos aí 128 gigabytes. Nós temos que voltar a quantas casas aí? 3. Isso, aí é 3, né? A gente vai sair do gigabytes para o megabytes, para o kilobytes e o bytes. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 128 vezes 1024 vezes 1024, ainda deu. 1024, já não deu mais.
Ele tem um E no final. Aí o bom é usar numa planilha do Excel aqui. Deixa eu abrir aqui. Para me dar o valor exato para vocês aí. Então, nós temos o 128 vezes... Deixa eu puxar aqui para vocês. Aqui, a planilha, né? 128 vezes 1024. Aí, se eu der o igual aqui, ó lá. Né? Aí ela vai dar... Deixa eu tirar essa casa decimal. Aí vai dar 131 mil. Vezes 128. Opa, o que eu tô fazendo? Vezes 1024. Olha lá, 134 mil. E mais uma vez, né? Vezes 1024. Então, nós fomos passando por cada uma das casas, né? Passamos para a casa do megabytes, depois da casa do kilobytes e chegamos no bytes, fazendo a multiplicação 3 vezes. E o valor exato aí, ó, que estão vendo, né? 137 bilhões 438 milhões 953 mil 472 bytes. Essa seria a resposta dessa instalação aí, né? De 128 gigabytes. O valor exato em bytes. 137 bilhões. Beleza? Todo mundo tranquilo aí? Nessa resolução aí? Sim. Vamos voltar aqui. Então, vamos colocar aqui 137 438 953 472. Muito bytes aí. E para fechar o nosso formulário de hoje, temos uma resolução aqui também. Ó. Quantos bytes tem um software cujo tamanho é 280 megabytes? Aí tem os resultados para vocês. Ó. Isso daí tá fácil de solucionar sem mesmo ter que calcular, viu, gente? Se a gente raciocinar um pouquinho aí, dá para sacar. Por quê? Porque está perguntando aqui o tamanho do software em bytes e está em megabytes, correto? 280 megabytes. 280 megabytes, nós sabemos que ele está na casa do quê? Qual que seria a casa dele, mais ou menos? Seria na casa dos 1000, 1.000.000, bilhão. Na casa dos milhões, mais ou menos, né? Aí basta a gente olhar aí, ó. O primeiro, nós temos lá 293.601.280 bytes. O segundo é 286 mil. E o terceiro é 300 bilhões, 647 milhões, 710 mil, 720. Então, nós temos o primeiro na casa do milhão, o segundo na casa do 1000 e o terceiro na casa do bilhão. Qual que seria a resposta, então? Qual dos três? 293? Isso, 293 milhões. 293, 600 mil, 280. Então, assim, acaba que eu nem preciso calcular, porque é só eu ver aí, só se tivesse mais de um na casa dos milhões, e mais próximo possível ao 280, aí seria meio duvidoso, a gente teria que calcular para ter certeza. Mas nesse caso aí, o segundo está na casa do 1000, 286 mil. E o terceiro, 300 bilhões. Então está bem fora do megabytes. Né? O único que está próximo aí é o 293 milhões.
que está perto do 280, e é milhões também, que é a casa do megabyte. Tá? Então, isso aí que é bom a gente ter uma noção, porque a gente consegue associar essas coisas, né? Beleza? Então, fechou aqui, né? Vamos encerrar, então, esse formulário. Vou puxar lá o slide para a gente terminar ele. Ficou faltando umas coisinhas na última aula. Que agora a gente vai sair um pouco fora desses cálculos, né? De bits e bytes. Mas a gente não vai sair muito fora da linguagem da máquina ainda não, tá? Que a gente vai saber um pouquinho sobre a linguagem dela. Vamos lá. Então aqui nós paramos, foi aqui. Já passamos aqui, foi aqui, ó. Tá? A gente vai estudar um pouquinho agora sobre o processamento de dados, né? O processamento de dados é onde nós vamos entender como que a máquina trabalha as informações, né? Ela recebe dados e trabalha esses dados transformando em informações para a gente, igual eu falei agora há pouco. Ela recebe dados do usuário e esses dados ela recebe através de 0 e 1 e tem que fazer o processamento desses dados, fazer a interpretação e processamento desses dados através dos bits e transformando em informações para o usuário, né? Transformando em informações que ele reconheça, né? Essa é a tarefa da máquina, né? Do computador. E aí justamente está mostrando aí para vocês uma ideia de como que é, né? O usuário fez a pergunta lá, ó, fez um cálculo, né? Uma fórmula. Quanto que é 2 mais 2? Usou uma calculadora, ou usou um software lá para perguntar, usou alguma coisa. O usuário utilizou um recurso e fez essa pergunta para a máquina. Quanto que é 2 mais 2? E o usuário espera uma resposta justa, né? Uma resposta que convença ele. Tá? Então, o que acontece? Esse quanto é 2 mais 2 é a entrada dos dados. Né? É a entrada dos dados. Que, igual eu falei com vocês, a máquina reconhece por códigos, por bits. E aí, lá dentro da máquina, exclusivamente na área de processamento, ela vai interpretar e vai processar e vai trazer para o usuário a resposta 4. Né? Então, são algumas etapas de processamento que ocorrem. Certo? Então, essa transformação de pergunta em resposta, ela é chamada justamente disso aqui, ó, processamento de dados. E esse processamento de dados, ela tem algumas etapas, né? Igual está falando aqui, ó, é o ato de realizar, conferir e verificar o processo da transformação dos dados. Né? E o objetivo principal é justamente o quê? Resultados através de dados iniciais. Né? Resumindo tudo que acontece. Então, processamento de dados é isso. O processamento de dados ele vai realizar, vai conferir e vai verificar o processo dentro de uma transformação de dados. Né? E o objetivo principal é, através de dados iniciais, obter o resultado esperado, né? Para o usuário. Ok? E aí nós temos, então, desmembrando agora, através de etapas, né? Ainda falando sobre a transformação do 2 mais 2 em 4, né? Acontece o quê? 3 etapas. Então, são 3 etapas. Nós estamos usando um exemplo bem simples, mas esse exemplo bem simples cabe desde esse exemplo simples até uma função aritmética ou qualquer atividade, né, que a gente faça no computador, sempre vai passar por essas 3 etapas. Tá? Então, inicialmente, vem a entrada da pergunta que o usuário faz. Ele faz através do quê? Ele faz através de dispositivos de entrada, tá, gente? Através de dispositivos de entrada. O que seria dispositivos de entrada? É tudo aquilo que a gente usa inicialmente no computador para entrar com algum tipo de informação.
Alguém poderia me dar um exemplo aí de um dispositivo de entrada? DVD ROM. DVD, a gente vai entrar com informação no DVD, exatamente. Né? O que mais? Teclado, né? A gente vai digitar as primeiras informações para entrar, né? O mouse, a gente vai dar uns cliques, correto? O próprio microfone aí, na hora que vocês falam no microfone, estão entrando com esse áudio para dentro do computador e a pessoa que está do outro lado vai receber na caixa de som. Aí é a saída, né? Mas a princípio, quem está usando o microfone está entrando com o áudio, né, para dentro do computador. Então, todo tipo de dispositivo periférico, né, peça do computador aí que vocês utilizam para entrar com algum dado, esse dado lá dentro do computador, ele vai fazer a interpretação e o processamento para sair do outro lado ou sair, né, de forma com uma resposta. Mas antes, esse áudio que vocês estão entrando no microfone, lá dentro da máquina, ela reconhece esse áudio através de códigos também, gente, através de 0 e 1 também. A máquina sempre interpreta através de códigos, né? Através dos bits, tá? Então a entrada é isso, é a entrada dos dados. Dados é um conjunto de dados mesmo, né? De números ou palavras ou letras, que esses dados em informação, né? Em conjunto, em processamento, eles vão fazer o quê? Eles vão transformar em uma informação, mas a princípio são só dados, né? Beleza. A segunda etapa, que é a etapa mais importante, é a transformação da pergunta, é o processo, né? O processamento. Então, nesse processamento ocorre muita coisa, tá? Mas o principal que ocorre é o quê? É a conversão dos dados, né? É a conversão dos dados, dos bits, em informação, em resposta. Beleza? É a etapa mais importante, né? É a etapa do processamento. E por último, a etapa mais esperada pelo usuário, que é a saída da resposta, né? Como que nós podemos dar como exemplo aí? A etapa de processamento, quem que é o principal responsável por ela? Alguém sabe? É um componente importantíssimo no computador. É o processador. Isso. E a última etapa, né, que é a saída, que é o que a gente espera, de fato, a saída da informação, é o resultado, né? Vamos dar alguns exemplos aí de saída de informação, de dispositivos de saída. Já falamos aí da caixa de som, né? Aí ela sai o áudio de forma que a gente já entende. Então já sai o quê? Informação. Informação é tudo aquilo que já está transformado e que a gente entende. O que mais que nós temos aí de dispositivo de saída? Mais algum exemplo? Tudo que sai como informação para a gente. Temos a impressora, né? A impressora imprime lá no papel as informações que eu trabalhei lá no computador. É um dispositivo de saída. Tá? O que mais? A imagem, a tela, professor, não? Isso, a imagem, a tela é a principal, né? O monitor de vídeo. Né? Nós estamos Isso. vendo o resultado na tela aí, ó, de tudo que nós estamos trabalhando no computador. É o dispositivo de saída principal, né? É o mais conhecido aí. Beleza? Então são essas etapas aí, né? Entrada, processamento e saída. E aí os dispositivos se dividem, né? Com a tarefa de cada um aí. Tem os dispositivos responsáveis pela entrada, tem os dispositivos responsáveis pelo processamento, que no caso é uma unidade central de processamento, CPU, o nome, né? CPU é o processador. E ele chama CPU porque é a unidade central de processamento.
Então, o processamento ocorre só nele. E os dispositivos de saída, que nós demos alguns exemplos aí, onde sai a resposta. Olha lá, ó. Primeira etapa, entrada dos dados. Então vem a pergunta. Então é os dados entrando na máquina. Segunda etapa, é a etapa mais importante, processamento de dados, é onde transforma os dados, os bits, em respostas reconhecidas pelo ser humano. É o processador que é o responsável. E a terceira etapa e a última é a saída das informações, as respostas, monitor de vídeo, impressora, caixa de som, né? Tudo aquilo que nos traz informações que a gente entenda. Beleza? Então é isso. Ok? E voltando a falar do bit um pouquinho, né, que a gente vai começar um outro assunto, um assunto importante. E esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto que a gente vai voltar novamente a falar. A gente já falou um pouco no início desse assunto, dessa aula, que é antes dos bytes, né? A gente falou um pouco sobre o bit. Voltamos agora a falar no bit, onde a gente vai interpretar um componente importantíssimo que é o processador. Nós vamos entender um pouco da maneira dele trabalhar com os bits e praticamente vale para muitos, tá, gente? Depois lá na frente nós vamos voltar a estudar isso, que a gente vai interpretar, vamos conhecer como cada dispositivo do computador troca informações, né? E o bit, igual nós já sabemos agora, é a maneira que o computador conversa, né? É a maneira que ele se comunica, é a maneira que ele recebe as informações. Então, lá dentro, entre os dispositivos, né, os componentes dele, do computador, eles conversam através de bits também. E a gente vai entender um pouco disso, né? Hoje nós vamos começar a entender, mas a gente vai voltar a falar nesse assunto mais na frente aí, na hora que a gente conhecer cada peça do computador. Maior, tá? Então eu vou encerrar aqui esse link, porque você não vai picar ele, vai cortar, e na volta eu começo esse assunto aqui, que é justamente vamos falar dos bits em relação aos processadores, né? Como que ele usa esses bits para trabalhar com eles, né? E aí a gente encerra esse assunto e começa um novo assunto aí. Beleza? Então vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho eu mando lá o link novo para vocês lá. Até mais.